André Araújo, boa tarde, caros ouvintes da Rádio Pai FM, todas as localidades do nosso alcance, aqueles que não chegam pelo rádio. Acredito que seria de grande importância hoje a classe dos professores. Houve entrevista hoje, claro, pelas nossas redes sociais e também pelo nosso aplicativo. Acredito que hoje é um dia importante, até mesmo para tirar algumas dúvidas em relação a esse aumento que foi dado pelo governo, anunciado pelo governo federal. E claro, hoje é a hora de ver realmente o que é, como é, se está certo, se não está. E também indagar algumas colocações feitas ao posto pelos gestores, principalmente municipais. Hoje nós vamos aqui entrevistar, acho que todos já sabem, você anunciou, o presidente, faz parte do órgão da PLB, Gilvando Inácio. Gilvando, hoje você está ocupando qual cargo na PLB hoje aqui na região, meu amigo? Nilson, boa tarde a você, boa tarde a André Araújo, boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio Pai FM, essa rádio acolhedora, né, que tem nos acolhido e sempre abre os espaços para a gente fazer esse debate. Antes de responder essa pergunta, mandar um abraço a todos os professores do município de Caém, daqui de Saúde, Caldeirão, Grande, Pindobaçu. Um forte abraço fraterno aos nossos colegas que estão lá hoje fazendo uma manifestação em defesa do piso, né? Somos solidários a ele, era para estar lá também, mas estou aqui com esse compromisso na rádio. Aos professores de Antônio Gonçalves, Campo Formoso, todos esses municípios, já respondendo a sua pergunta, faz parte da nossa diretoria. A PLB é uma organização sindical com 68 anos de idade, né, que atua em todo o território da Bahia, com carta sindical, que tem núcleo em mais de 390 municípios dos 417, e ela está estruturada em regional e delegacia. Eu ocupo uma delegacia, e nessa delegacia sindical, esses municípios a qual citei, faz parte da minha delegacia, de meu trabalho de coordenação. Mas também mandar um abraço para os colegas de Itiúba. Tivemos recentemente em Itiúba, fazendo o debate a respeito do piso. Um abraço também a toda a equipe da administração, a qual nos acolheu. Tivemos um debate, acredito, muito produtivo, também em Orolândia ontem a gente esteve lá fazendo esse debate. Um abraço aos colegas de Orolândia, a todos, e aos demais ouvintes da Rádio Paiá e todos os trabalhadores da educação que nos ouvem nesse momento. Gilvando, não poderia ser diferente. Hoje o assunto principal é a questão do piso dos professores, e sempre quando há um aumento, quando há uma correção de um ano para o outro, sempre vem indagação. Municípios não vão ter condições de arcar. Aí vem. Esse ano foi até mais diferente ainda, foi um aumento acima, vamos dizer assim, se podemos dizer, do esperado em relação a anos anteriores. Só que o que nós gostaríamos de saber inicialmente quando entrou em vigência, como é que vem entrou em vigência a questão do piso salarial dos professores do magistério, quando foi, e depois quando foi criado esse piso, se realmente os municípios vêm cumprindo a lei corretamente. Bom, Nilson, você, André e os demais, primeiro entender, você faz uma pergunta interessante, da gente entender a origem das coisas, né? E sem a compreensão da origem dos acontecimentos, às vezes a gente pega o fato pelo meio e não consegue entender, né, o todo. Primeiro entender que o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção à Educação Pública, ele foi criado desde 96, e em 2008, um projeto do então deputado Severiano Alves, que acredito que aqui filho tem origem em saúde, né? Ele foi quem encabeçou inicialmente o projeto, um projeto que tinha como objetivo criar uma base de um salário nacional para todo o território, já que nós tínhamos em diferentes... o salário dos professores era pago a bel prazer de gestores, que davam o reajuste como queria, a maioria não recebia metade de um salário mínimo, essa era a nossa história. Então o projeto encabeçado pelo então deputado naquela época Severiano Alves e outros colegas, né, tinha como objetivo criar um piso, certo? Uma base salarial, e veja que nós estamos falando de piso, não de teto, porque os políticos hoje, o prefeito hoje que se nega a pagar o piso recebe teto, nós recebemos piso, é o que está abaixo,
Tá? É bom já começar por aí. Então o projeto de Severiano Alves foi criado, foi aprovado, né, e sancionado em 2008. Naquele momento houve a contestação por parte de alguns estados se a lei realmente tinha constitucionalidade, poderia ser vigente. E então o ex-ministro Joaquim Barbosa, em 2011, né, deu decisão, certo, do Supremo Tribunal Federal de que o piso é um direito, que a lei tem vigência, que a lei tem respaldo legal, não tinha inconstitucionalidade nenhuma e a forma de cálculo também estaria correta. Então essa foi a primeira batalha que nós, né, a primeiro confronto em relação à lei. Porque assim, André e Nilson, a gente precisa entender primeiro que a educação é a base de tudo. André e Nilson que está aqui falando, ou os prefeitos que hoje estão aí no poder, não estariam lá se não tivesse passado pela mão do professor, tá? Nós não teríamos avanço econômico, avanço social, avanço político, se nós não tivéssemos educação, se nós não tivéssemos investimento em conhecimento, tá? Então, a educação, ela não é melhor do que as outras profissões, mas ela é a base de todas as outras profissões e a gente precisa entender isso. Então, hoje, é preciso a gente entender essa luta, uma luta dos trabalhadores que sempre foi fortemente ali a ferro e fogo, tá? E aí essa questão, o piso ele vem sendo contestado, e aí diante dessa pergunta eu acho que já cabe colocar, agora em 2020, a lei do Fundeb, a antiga lei 11.000, né, 494, teve fim de vigência em dezembro de 2020, mas foi aprovada a nova lei, criando o novo Fundeb. E que lei foi essa? A lei 14.113, tá? De 26 de novembro, se eu não me engano, ou foi de dezembro de 2020, que cria o Fundeb permanente. E me permita, André, dizer isso, e Nilson, quando nós estávamos em Salvador, em frente ao shopping da Bahia, tomando aquelas avenidas ali, quando nós tomamos a ponte Juazeiro e Petrolina, fomos para Jacobina, para cidades maiores fazer a movimentação, defendendo a origem do novo Fundeb, dizendo que o novo Fundeb tinha que ser permanente, propondo que o aumento de investimento por parte do governo federal pulasse de 10 para 23, Nilson. Nenhum prefeito, e eu desafio aqui, nenhum prefeito fez caminhada para Brasília para defender o novo Fundeb. Nenhum prefeito. A CNM, a UPB, a União Nacional, a UFP, União, né, dos prefeitos do país, não foram para Brasília defender o novo Fundeb. Essa luta foi nossa. Hoje nós temos o novo Fundeb que é permanente e nós temos o novo Fundeb com mais dinheiro em conta. Pegue o demonstrativo do que os municípios receberam até 2020 e compare com o que eles receberam em 2021. Você tem uma arrecadação recorde, para você ter ideia, e nenhum prefeito foi lá. Agora, hoje que nós defendemos o novo Fundeb, mais dinheiro na educação, querem castrar prefeitos mal intencionados, querem castrar o direito do professor que está amparado na lei. Giovano, nós estamos sabendo que depois do anúncio desse aumento que o governo federal fez de 33,24%, realmente houve uma repercussão muito grande por parte dos governantes, não somente por parte dos prefeitos, também dos governadores. Uma preocupação muito grande. Essa preocupação, claro, eu quero saber de você se há para tanto, né? E eu vejo que você anda correndo em algumas cidades. Na semana passada mesmo, antes desse feriado do Carnaval, você esteve na cidade de Itiúba, juntamente com o pessoal lá da PLB, e claro, eu acredito que foi tentar ter algum tipo de diálogo com o gestor daquele município. Como é que você vê hoje, diante desse aumento de 33,24% que foi anunciado pelo governo federal, como é que você enxerga a aceitação, se houver aceitação por parte dos administradores municipais? Você acredita que os professores vão ter sucesso e vão conseguir com que os professores, os prefeitos realmente dê esse aumento anunciado pelo governo federal? Nilson, primeiro dizer de forma bem clara que o aumento é legítimo, tem respaldo legal, tem decisão já do STF que reconhece a lei 11.738 como vigente, a fórmula de cálculo. Agora, é preciso, Nilson e André e os ouvintes, a gente desconstruir a falácia
como eu disse, dos prefeitos mal intencionados. Eu trago dados bem claros. Os prefeitos alegam que o governo federal deu o aumento, mas não deu as condições de pagamento. Primeiro, entender que o governo federal não deu nada, tá? O governo Bolsonaro não deu nada. O governo Bolsonaro, como os governos anteriores, cumpriram aquilo que a legislação já prevê. Legislação do Fundeb e a legislação 11.738 de 2008, que é a que cria a lei do piso. Então, ele como gestor e tendo responsabilidade para o papel que assume, ele tem que cumprir a legislação. E cumpriu, né? Com o trabalho, no dia 4 de novembro, certo? Publicou a portaria interministerial 67, que concedeu o reconhecimento do piso nacional para todos os professores do município. Bom, com esse aumento de 33,24%, o piso vai para quanto em valores reais? 3.845,63. Mas antes de entrar nesse mérito, eu queria exatamente concluir esse pensamento. Então, observe, quando os prefeitos, eu queria que os prefeitos estivessem me ouvindo agora e ligassem aqui para a rádio para contestar o que eu estou dizendo. Quando os prefeitos diz que o governo deu aumento, mas não deu as condições de pagar, eu trago um dado bem simples aqui para os senhores prefeitos. Em 2020, o salário dos professores, o piso, foi para R$ 2.886,24. Em relação a 2019, um reajuste de 12,84%. Em 2021, não tivemos reajuste. Nós, em 2021, deveríamos ter tido uma previsão de reajuste de 14% a 15%. Tá? Porque esse reajuste é com relação também ao VAT, que é o valor aluno. Não houve reajuste para os professores em 2021 por força de um decreto do próprio presidente da República que vetou reajuste de salário para qualquer servidor público. Tá? Quando foi em 2022, o piso sai de 2.886,24 para 3.845,63, um reajuste de 33,24%. Observe, esse reajuste que eles alegam ser grandioso, também é uma outra questão que a gente precisa descortinar. Observe que se eu pegar 33,24% e dividir por 2, eu vou ter 16,62. Porque teve um ano que vocês não tiveram. Que é referente metade a 2021 e agora a outra metade de 2022. Porém, André e Nilson, olha que coisa interessante. Os municípios, em 2020, tiveram um reajuste para o valor aluno de R$ 3.643,16. Sim, mas esse aumento, incluindo os 2 anos, 2021 e 2022, que agora 2021 não teve. É exatamente, vou chegar para essa análise. Deu quanto o valor? R$ 959,39. Os professores em 2 anos... Teve esse aumento. Em 2 anos, os professores tiveram R$ 959,39 de aumento em 2 anos, que vai dar 400 e poucos reais de aumento por ano. O valor aluno, que em 2020 era de 3.643, pulou para 2021. O ano que nós não tivemos aumento, para 4.462,83. Em 2022, esse ano, o valor aluno pulou para 5.643,92. Em 2 anos, Nilson e André, os municípios receberam um aumento por aluno de 2.076 centavos. Os municípios, repito, receberam em 2 anos reajuste do VAT, que é o valor aluno na matrícula municipal, de 2.076 centavos. Os professores tiveram um reajuste de 959,39. Me diga, prefeito, que o presidente não deu condições para pagar. O problema da administração pública não é dinheiro, é os más gestores. Tá? É preciso a gente entender isso. Será que são os vícios? Os velhos vícios da política velha que querem fazer da prefeitura cabide de emprego. Eu não gosto de chamar muito daquele nome que o povo chama, não. Mas cabide de emprego para assessores de assuntos aleatórios. Simplesmente isso. Os prefeitos têm que entender que nós temos uma lei que está em vigência, que tem validade, que é a Lei 11.738. Nós temos a ADI, tá? A ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade,
4167, os advogados daí das prefeituras, vá lá consultar no Diário Oficial do Supremo Tribunal Federal, vá lá consultar que eles vão encontrar. Essa DI foi uma ação impetrada pelo estado de Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina. Eles entraram, após a aprovação da lei 14.113, que criou o novo Fundeb, eles entraram com a alegação que a lei do piso tinha perdido vigência, que ela não existia mais, porque a lei do Fundeb, do novo Fundeb, derrubaria. O ministro Barroso, que foi o relator, deu um voto que eu duvido que alguém leia e não chore, falando do que representa a educação na vida de uma sociedade democrática e para o avanço da civilização. Esses estados não deram por satisfeito e pediram o julgamento pleno da Corte. E de forma unânime, no dia 26 de novembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. A lei do piso está vigente e a fórmula de cálculo está correta. E foi mais longe ainda nessa decisão, que mesmo que o presidente da República não publique através de uma portaria interministerial o valor do piso, os municípios e os estados têm a obrigação de cumprir, desde que esse valor já tenha sido encontrado, né, pelos órgãos federais que fazem os estudos de viabilidade econômica dos reajustes. Então observem, senhores prefeitos, a orientação de nossa organização sindical, a CNTE, as organizações, é que não pagou, nós vamos judicializar. E nós tivemos experiência, e não vem para cá dizer que não vamos ganhar não, porque nós já ganhamos. Nós já temos decisões, inclusive do município de Canhém, quando em um determinado momento não deu reajuste, a lei condenou e deu, com as devidas correções. Então nós temos todo um amparo, Nilson, André, jurídico, legal, para fazer valer. O que é que vai acontecer? É aquela velha ditado: quem não dá por amor, dá por dor. Infelizmente é isso que vai acontecer. Os prefeitos vão ficar desvalorizados, vai perder espaço político porque os trabalhadores vão se manifestar, como está fazendo hoje em Pindobaçu, tá certo? Como estão fazendo em outros municípios que a gente está acompanhando. Nós vamos judicializar as ações e eu pergunto aos senhores: algum juiz de base vai de encontro a uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que não, tá? Então nós já temos decisão do Supremo que a lei é vigente e que ela tem a fórmula de cálculo. Aí os prefeitos vão dizer o seguinte: eu não posso pagar porque eu não tenho recurso. E por que está vendo essa demora de alguns prefeitos? Não vou citar todos, que eu estava até viajando, cheguei ontem, eu já vi alguns municípios da nossa região, alguns já estão se manifestando que vai dar esse aumento de 33,24%. Agora, como é que você vê, qual o motivo dessa demora dos prefeitos anunciarem, esses municípios que até hoje momento não anunciou, de realmente confirmar esse aumento? Você acredita porque estão tentando fazer reorganização na secretaria para aos novos modos salariais que vem pela frente? Será que é isso, Gilvando? Acredito que não, porque os prefeitos bem intencionados, aí eu parabenizo aqui o prefeito de Canhém, quando a gente começou a dialogar, né? Quando está bem intencionado, senta na mesa, negocia e busca as alternativas. Foi o que aconteceu em Canhém. E Canhém, que é um dos municípios com a menor receita de nossa região, vai pagar o piso já agora em março. E fez a lição de casa. Fez o quê? Enxugou folha, fez a reorganização de rede, está se organizando. Então, aonde é que eu posso realmente, certo? Fazer a organização para garantir um direito que está adquirido? E foi isso que fez. Agora, por que é que os prefeitos não querem cumprir, Nilson? Simplesmente porque o que a gente sabe que a educação pública, ela não é valorizada. Me desculpe, inclusive, meus colegas aqui, porque Gilvando é esse sujeito mesmo. A gente vê professores que vivem da escola pública, pagam suas contas com o dinheiro da escola pública, colocando filho na escola particular. Eu vivo dali, então meus filhos têm que estar ali, porque eu tenho que valorizar o que eu faço. E isso, inclusive, reforça essas políticas dos prefeitos mal intencionados. Então, o que é que acontece? Eu não tenho dinheiro para pagar. Não tem? Vai enxugar sua folha. Porque eu pergunto, Nilson, o que é que justifica um prefeito que assumiu o poder agora em janeiro, que não foi uma continuidade da gestão, pegou um município com a folha totalmente enxuta, porque o que saiu tirou todos os contratos,
certo? Houve um aumento de recurso, para a gente entender, em 2021, os municípios aumentaram em 2% a sua arrecadação. Em 2022, nós vamos aumentar em 3%. Até chegar em 2026, que vai chegar a repasse da União de 23%. Outra coisa, André e Nilson, os municípios, a partir de julho do ano passado, começou a receber uma complementação que muita gente não sabe, extra. Que complementação é essa? Ela não vem na cesta do Fundeb, chamado de VAT. E mais um detalhe, se os municípios não podem pagar, e realmente prova que não pode pagar, a União está lá, a lei do Fundeb, senhores prefeitos, a lei do Fundeb, a 14.113, está lá dizendo que se você não tem recurso suficiente para arcar com as despesas da educação, a União complementa. Você ouve de prefeito dizer que isso é balela. É balela sim. Porque para a União complementar, você tem que, inclusive, enxugar sua folha e fazer seu dever de casa. Mas ninguém quer fazer esse dever de casa por causa de quê? Das conveniências, dos apadrinhamentos políticos. Isso que eu perguntei. Então, esse enxugar a folha é o famoso cabide de emprego que se faz na educação. O serviço público tirado de cargos de confiança é mediante concurso público, já diz a nossa Constituição, artigo 5º. Ninguém entra no serviço público a não ser através de quê? De concurso público, a não ser que seja um cargo de confiança, de pasta, tipo secretário de saúde, de educação, essas coisas. Mas você vê porteiro, motorista, merendeira, faxineira, professor, coordenador, diretor, tudo contrato nesses municípios. Tá? E aí você ainda vê mais, sem necessidade às vezes ampliar a jornada de 20 para 40 porque o cara votou em mim. As pessoas não votaram em mim para eu ser benevolente, as pessoas votaram em mim para eu ser administrador e respeitar e administrar os recursos públicos. Há diferença nisso. Ô Giovando, ultimamente, desde o ano passado, a gente sempre vem divulgando aqui as arrecadações do município, principalmente desses municípios aqui dessa nossa micro e macro região. E eu venho batendo muito que as arrecadações dos municípios vem tendo arrecadações acima, no caso com 2021, muito acima do referente ao 2020. E no início desse ano, de 2022, janeiro e fevereiro, não foi diferente. Seja as arrecadações que veio do FPM, que é tirado do FPM, vai para a saúde, vai para a educação. No caso, é o que nós estamos falando aqui, é a educação. E a gente vendo um faturamento acima do que foi do ano passado. Então, às vezes eu falo aqui, aí muitos me perguntando, fica impressionado com os valores em números que eu falo aqui. Então, eu fico assim sem entender o porquê de até então alguns prefeitos irem contra esse aumento. Você tem algum valor aí em diferença de ano de 2020 e 2021? Quanto aumentou em valores aí do município aí para nos passar, só para o povo ter noção e os prefeitos saberem que editar. E você vê aqui também para tirar essas dúvidas e mostrar que realmente pode pagar. Pronto, Nilson, vamos lá. Primeiro, essa fala que você coloca é bem interessante, né? Se nós tivéssemos uma carreta de nota de 100, os pacotinhos, quando se faz pacote de cerâmica, chegando em qualquer município, os 2 primeiros meses o prefeito não reclamava, mas no terceiro ele já dizia que não tinha dinheiro. Repito, o problema da administração não é o dinheiro, é a administração em si, como um todo. Tá? Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que essa rádio aqui tem sido palco de ouvir prefeitos, né? Tem sempre abrido espaço para isso. E a gente percebe que ultimamente os prefeitos não têm vindo muito à rádio. Sabe por quê? Porque eles só vêm para cá chorar. Eles só vinham para cá reclamar quando a coisa não estava boa. Eu ouço a Rádio Paiaiá constantemente. Tá certo? E você não viu mais visita de prefeitos em rádio nenhum. Porque só vem pra cá quando não tem dinheiro. Aí eu vou lá pedir que o povo me compreenda, que o povo entenda que minha situação é difícil. Mas quando a situação tá boa, ninguém vem pra cá dizer não. Eu quero, você é radialista, mais André, e eu quero que vocês me digam se algum dia o prefeito chegou aqui para dizer assim, ó, eu recebi tanto disso, tanto disso, tanto disso. Não. Só faz isso quando realmente tem uma queda, né? E aí vai reclamar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, André, eu tenho aqui, por exemplo, certo? Se você pegar, eu não tenho esse dado que você pediu de um ano fechado para outro, porque eu teria que ter 2020 e 2021. Eu estou trabalhando com o ano de 2021 e 2022, que é onde entra o reajuste do piso. Então eu não fiz. A gente tem essas projeções no sindicato, principalmente desses municípios
que fazem parte de nossa delegacia e de outros, a qual eu estou sendo convidado por a gestão e pelo sindicato para fazer esse debate. Mas só para a gente ter uma ideia, por exemplo, pegando o exemplo aqui de Caém, vou citar alguns aqui. Caém, em 2021, recebeu no Fundeb um total de 11.337.471,64. Eu quero pegar isso como referência. Qual era a receita provisionada para Caém para 2021? Tá? E aí a gente pega isso para todos os municípios. E já dizendo, quanto maior o recurso, maior a diferença que ele vai receber. Tá? Eu estou pegando Caém, que é o menor percentual. Caém Saúde. Tá certo? Então, a receita, quando chega no final do ano anterior, o governo federal, ao reajustar o valor aluno, o VAT, ele distribui uma receita para os municípios ter uma noção de quanto eles têm de recurso. Permita dizer que esse ano, de forma irresponsável, o governo federal ainda não divulgou a receita através do site do FNDE, com os valores aos municípios. Mas, senhores prefeitos, vou falar com vocês. Essa receita vocês podem acharem aí. Pegue o número de alunos da sua matrícula do ano anterior, multiplique pelo valor do VAT, que é de R$ 5.643,92. O senhor vai achar a receita. Depois o senhor pega o mês de janeiro, a complementação do VAT, que veio extra para o senhor. Deduza 30%, que nós somos generosos mesmo, deduza 30% dessa receita, que é a variação de alternância desse valor, e calcule por 12 e veja quanto vai dar o orçamento para o senhor trabalhar no município durante o ano. Faça isso e me diga que não tem dinheiro para dar reajuste, mesmo mantendo seus contratos, mesmo mantendo a estrutura que o senhor montou na prefeitura. Me diga, porque nós fizemos isso aonde nós andamos, tá? E provamos que o dinheiro é para mais do que o que os prefeitos divulgam. Então voltamos. Em Caém, a receita provisionada era de 9.280.000. Nós recebemos 11.337.000. Entre o que estava previsto e o captado, recebido, foi 2 milhões e tanto a mais. Claro que quanto maior o município, maior foi a diferença. Tá? Isso é fruto de quê, Nilson? Isso é fruto do novo Fundeb, que a União está aumentando a sua complementação ano a ano. Além do aumento que você sabe que todo dia o país bate recorde de arrecadação de impostos. Porque é um país que mais paga impostos no mundo. E o Fundeb é isso. Então veja, em Caém, em janeiro, nós recebemos 1.470.000. Vou falar só o grosso aqui. Em fevereiro, 1.311.000. Nós já recebemos em 2 meses 2.782.000. 2 meses. Isso significa dizer que nós vamos ter uma arrecadação bem maior. Bem maior do que 2021. Em 2021 foi 11 milhões e pouco. E só em 2 meses, 2 milhões e 700. Quase 3 milhões. Então isso é um exemplo. Vamos pegar agora Pindobaçu, onde os professores estão lá se manifestando porque o prefeito não quer dialogar, né? Porque o prefeito não senta na mesa. Senta na mesa, prefeito, abre as contas com a educação. Eu garanto que, como coordenador da delegacia, se o município abrir as contas, entregar para nós as folhas analíticas e sintéticas da prefeitura para a gente analisar e provar que o município não tem reajuste, esse que vos fala vai dizer ao núcleo de lá e aos professores: não temos condição de ter um reajuste de 33,24. Agora eu pergunto, será que os prefeitos querem fazer isso? Acredito que não. Pindobaçu recebeu em 2021 R$25.723.974,78, tirado do site do Banco do Brasil e também no relatório do balancete de prestação de conta do prefeito. Observe, 25 milhões. Não deu um aumento, 1 centavo aos professores, como nenhum município deu, porque estava vetado o aumento, tá? Beleza. Em janeiro, Pindobaçu recebeu 3.862.000. R$3.862.290,91. Em fevereiro,
R$3.393.991,49. 7 milhões. Só nesse período ele recebeu em 2 meses R$7.256.282,40. 2 meses. Aí eu pergunto, qual vai ser a receita final de Pindobaçu? Se em 2 meses ele já fechou mais de 7 milhões, qual vai ser a receita? Não tem dinheiro para aumento, professor? Ou prefeito? Me poupe. Vamos abrir as contas, vamos fazer um debate saudável, porque ninguém foi para uma academia, ninguém se tornou professor à toa não, nós estudamos e não fugimos das aulas de matemática. Para início de conversa. Gilvandro, nós vamos a um breve intervalo e no retorno eu gostaria de perguntar a você sobre... 5 minutos para 1 da tarde, a gente segue aqui o programa desta quinta-feira, entrevistando aqui o Gilvandro, né? Falando aqui sobre a questão do piso, do salário dos professores, o piso nacional. 12h55, seu Nilson. Gilvandro, como eu finalizei no espaço anteriormente, antes do intervalo, eu falei que alguns municípios já se manifestaram dizendo que vão dar um aumento. Eu falei Caldeirão, Jacobina, Antônio Gonçalves, Caldeirão e Caém. Você me falou aí que sentou com o prefeito de Caém, negociou e chegaram a um acordo. A pergunta que eu faço é essa: esse acordo, ele vai do aumento de 33,24%, ele vai ser contar a partir de que mês? Nilson, primeiro entender que quando nós sentamos logo no início de janeiro com o prefeito de Caém, o prefeito Arnaldo, qual aqui manda um abraço a toda a equipe, né, a Girleno, a Patrícia do RH, que tiveram juntos nessa construção, né, e também um abraço aos professores que na Assembleia decidiu e apoiou o acordo. A gente se deparou com a situação. Caém, e é bom a gente pensar nisso, tinha aplicado em folha 77,46 pelo nosso levantamento de 2021. Então só aí você já percebe que havia um fator implicador, André, para cumprir o reajuste. Então nós mesmos dissemos ao prefeito: olha, o reajuste nós não negociamos, o reajuste é de 33,24% e a PLB não discute, certo? E não negocia direito adquirido. A gente pode negociar aquilo que não é direito adquirido, tá certo? Mas se nós não podemos conquistar mais um direito, nós não podemos permitir a retirada de um deles, tá? Então o prefeito Arnaldo naquele momento disse o seguinte: Wanda, a gente precisa dialogar e juntos encontrar uma saída, né? Eu disse: a PLB está aqui para isso, vamos fazer isso. Então começamos a construir isso, chegamos a uma questão do reordenamento da rede, né? Porque é um detalhe interessante que os prefeitos, agora eu falo para agradar os prefeitos, tá? Eu vou falar aqui agora para agradar os prefeitos. É preciso reordenar a rede. Não é aceitável que o município tenha um número de alunos por sala de 8, 9 alunos, tá? Hoje, para pagar o piso, nós temos que ter em sala de aula uma média por aluno, por professor, desculpe, uma média de 18 alunos por professor. Porque é uma conta simples, Nilson. Hoje, se o salário do professor, com as devidas vantagens, né, tá chegando algumas questões aqui no Zap também, acredito que da rádio, a gente vai responder isso, né? É mais ou menos uma média aí que os municípios pagam com as contribuições que também tem a questão do INSS patronal, chega em torno de 5 mil e poucos reais. Se o valor aluno é 5.600 e pouco, então eu, enquanto professor, tenho que ter em sala de aula um mínimo aí de 14 alunos para garantir meu décimo, meu terço e meu salário. E eu tenho que ter essa sobra de mais 4 alunos para pagar o transporte, a manutenção da escola. Nós somos realistas, a gente não está aqui defendendo o piso do ponto de vista que nós queremos o piso de qualquer jeito. Os municípios têm que se organizar, ele tem que se reestruturar, ele tem que fazer a lição de casa para garantir o direito que é adquirido e cumprir a lei. O que foi que Caém fez? Caém fez exatamente isso. Fizemos um levantamento do número de alunos, o secretário de Educação, que eu mando aqui um abraço para o professor Ronaldo, foi lá, organizou as escolas com os diretores. Hoje os números de alunos por sala estão um número razoável, certo? Muitos professores que estavam em ampliação de jornada, mas que não tinham o direito adquirido, tá? Foi uma ampliação provisória. Perderam essas 20 horas, natural isso, porque não é direito adquirido. Ficou com suas 20 horas de concurso normal. Aqueles que tinham 40 e que já estavam enquadrados e que a lei já amparava, não houve redução de jornada, é bom que se diga isso, né? Bem assim a reserva técnica, lá a gente tem o AC, que é pago no contra-cheque, foi negociado com os professores a viabilidade de se tirar, se assim a administração perceber a necessidade, porque o direito adquirido é garantir a reserva.
O professor tem que dar 13 horas aulas em sala de aula e 7 ele tem como atividade complementar. No CAEM, no caso do primário, ele recebe no contra-cheque os professores do Fundamental 1. Então isso vai ser retirado. A questão de contratação, a prefeitura está vendo realmente enxugar um pouco, contratar o que é necessário, né? E reorganizar a rede. Resultado, batimos o martelo, o prefeito pediu uma compreensão e eu acho que quando está na mesa de negociação, ambas as partes ganham e ambas as partes perdem, né? Então a gente abriu mão do retroativo de janeiro e fevereiro e em março já entra a folha com o reajuste. Uma saída razoável aos trabalhadores e razoável à administração, feita com muita transparência, com muito diálogo, né? Sentado na mesa, sem qualquer questão de interesse de esconder números, o que a gestão não teve, o sindicato não teve, né? Mas discutindo essa realidade. O que não dá para se aceitar é uma nota que eu recebi aqui agora do prefeito de Pindobaçu, a colega daí, que eu mando um abraço, Patrícia, a todos os professores, dizendo que o prefeito já fez todas as contas e o reajuste vai passar de 33%. Prefeito é para passar mesmo. O reajuste é de 33,24%. É para passar. E um detalhe que eu recebi aqui na nota, Nilson, se você me permite, né? Que o prefeito está dizendo que não vai dar o reajuste porque já paga acima do reajuste. É isso que eu ia perguntar. No caso aí, ele está alegando que já paga acima do piso. Então, por isso que ele não vai dar aumento. Agora, se vamos cair na hipótese que todos recebam acima do piso, como esse aumento de 30% é jogado em cima de quê? Do piso ou do piso com a gratificação que tem? Ok, Nilson. Vamos pegar aqui uma situação hipotética, porque professor tem muito essa questão de metodologia. Eu, você e André aqui, para a gente simular uma situação, problema, uma hipótese, para que as pessoas entendam, né? Primeiro, o que é que diz a Lei 11.738 no seu parágrafo 5º? Que o piso nacional é o valor mínimo que um professor com formação mínima pode receber no nosso país. O que é formação mínima? Para muitos que não entendem, é aquela formação no antigo magistério que formava professores para a educação básica, tá? Então, se eu sair do magistério, fui para a graduação, pós-graduação e por aí se vai, eu já tenho uma outra arrancada. O que os prefeitos precisam entender, a exemplo de Pindobaçu, é uma coisa bem básica, tá? Que ele tem duas leis a serem colocadas em prática. Primeiro, a lei do piso, a 11.738, que criou o piso nacional para o Ministério Público, que hoje é de 3.845,63. Senhor prefeito de Pindobaçu, esse piso já com é a base. É a base. Já está com reajuste de 33, referente a 2021. Porque o reajuste é em cima do salário de 2021 para 2022, certo? Então, de 2021, o salário era o que? O piso em 2021 era de 2.886,24. Recebendo o 33,24, ele foi para 3.845,63. Ora, se o prefeito de Pindobaçu está pagando aos professores, na sua base, sem as vantagens que o plano de carreira incorpora, mais do que isso, ele não precisa dar reajuste. Ele já está cumprindo o piso. Repito, para não ser mal interpretado. Se o município de Pindobaçu, para a formação que quem tem é magistério, formação em magistério, ele já está pagando, fora regência, quinquênio, né? E outras vantagens, ou anuênios, ou a questão da valorização por formação, que são certificados, isso não entra na base. A base é o ponto de partida. O que é a base de uma casa, Nilson? É o alicerce. É o que vai dar sustentação na estrutura. Então, o piso é a base. É dessa base que eu vou incorporar as vantagens, que aí eu preciso entender. Olha o que acontece. Se ele já está pagando, tudo bem. Eu vou interromper rapidinho. Então, para fechar o ciclo, tirar todas as dúvidas dos professores que estão nos ouvindo. Vamos cair na hipótese que aí, você falou aí que o piso
fora o aumento, é 2.800 e alguma coisa, né? 2.886,24. Fora o aumento. Vamos dizer que um professor tenha pós-graduação, alguma formação de nível elevado, pós-graduação, doutorado, que seja, e aí incorporou. Vamos dizer que, vamos cair na hipótese, com essa pós-graduação, eleve o salário dele para R$3.500. Um exemplo. Aí a pergunta que eu faço: com esse aumento de 33,24% anunciado pelo governo federal, esse aumento ele vai ser em cima do 2.800 e pouco ou do 3.500 que eu falei agora? Você já ouviu aquele ditado que diz trocar 6 por meia dúzia, né? Isso não vai fazer diferença, que era o que eu estava querendo explicar, a questão do Pindobaçu. Então vamos lá, que o prefeito de Pindobaçu está dizendo que já paga o piso. Então eu vou dar um conselho a ele. Ele pegue todos os professores da rede, tá? E mesmo aqueles que estão com salário acima do piso, e pague só o piso, na base. Joga o piso para todo mundo. Jogue o piso de 3.845,63. Essa é a base dos professores. Pronto. Ele cumpriu a lei do piso. Agora eu quero procurar o prefeito de Pindobaçu se ele vai queimar o plano de carreira municipal. Porque o plano de carreira municipal, Nilson, agora eu vou cumprir ele. E ele vai dizer que o professor nível 1 tem X%, 10%, 15% em relação ao professor inicial, que recebe só o piso. O professor nível 2, que é o pós-graduado, ele tem, não sei qual é a estrutura de Pindobaçu, 20%. E os quinquênios de quem tem 30 anos é 30%. E ele não vai cumprir, não? Então, dizer que paga o piso, pegando o valor lá na frente de referência de um profissional que tem 30 anos de carreira, que foi para uma faculdade, que fez graduação, que foi pós-graduação, que fez vários cursos, tem suas certificações, e dizer que essa base, porque está maior do que o piso, eu já pago o piso e não reajuste. Foi por isso que em 2016 nós entramos com ação em Caém e nós ganhamos exatamente aí. A prefeitura tinha dado o piso para a formação inicial, mas não deu para os demais. E quando nós entramos na justiça, foi 120 dias para ser o resultado. Nilson, eu peguei uma situação hipotética de um professor do município de Caém, para você, essa pergunta sua. Certo? Esse professor, se ele não tivesse formação, o base dele seria 2.886,24, 40 horas. Como ele é graduado, que é o maior número de professores do município, a base dele é de 3.278,28. Ah, então o prefeito de Caém não vai reajustar o piso desse professor porque está acima do piso. Aonde? Ele vai aplicar os 33 aqui em cima, porque esses 3.278, para além do piso que está um pouco maior, é porque ele tem 7% do plano de carreira em relação ao outro. É mais ou menos assim. Eu sou professor só com magistério, você, Nilson, é professor com graduação e André com pós-graduação. Qual é a minha base salarial? Pronto, pegando o atual, já com reajuste, 3.845,63. E qual é a base de Nilson? 10%, desculpe, 10% a depender do município, pode ter município até com 30%, porque se diga isso, Caém é 7%, tá? Vamos pegar Caém como referência, Nilson terá 7% a mais do que eu, na base. André tem 10% a mais do que eu na base. É claro que o salário de vocês vão estar para além do meu, porque vocês foram para uma faculdade, vocês estudaram, vocês se pós-graduaram. Além disso, tem os quinquênios, tem outras vantagens. E aí me permita logo esclarecer aqui, porque tem prefeitos dizendo que a regência já está na base, no piso. Está no piso desde que esse professor não tenha entrado no serviço público até 2003. Se ele entrou de 2003 para cá, tudo bem, a regência pode ser incorporada. Ao contrário, a regência é direito adquirido pela emenda constitucional 103 de 19 de novembro de 2020 e 2019. Tá certo? Tá lá bem claro. Certo? Então não há o que discutir isso. Gilvando, você falou aí no início da entrevista que se algum município aqui na nossa região onde você cobre como o coordenador da PLB, que vocês vão judicializar, né? Relatou isso aí. Vamos cair na hipótese que algum município dê um aumento, mas que esse aumento seja
abaixo do 33,24%. Você não acredita se, caso aconteça isso, não venha causar algum dano futuro para os municípios? E que se cause, quais seriam esses danos na sua cabeça? Nilson, na minha cabeça não, na realidade, né? A gente não pode estar discutindo numa fala dessa, numa entrevista dessa, o que Gilvando pensa, o que Gilvando acha, o que Gilvando acredita, porque isso serve só para ele. A gente tem que fazer um debate técnico, não um debate político. Nós temos que fazer um debate técnico, contábil, jurídico, do ponto de vista do que é legal, do que não é legal e dos números. O que eu penso fica lá para depois, né? Não estou lhe respondendo mal, estou esclarecendo ao público exatamente para isso. Bom, primeiro a pergunta que eu faria a qualquer prefeito: ele não vai cumprir os 33,24%, situação hipotética, ele vai cumprir 20%, tá? Como a gente já ouviu algumas propostas por aí. O ano que vem nós teremos novo reajuste do piso, e esse prefeito, ele vai fazer em 2023 pagar o passivo do que ele ficou devendo, dos 13,24%, ou ele vai dar um novo reajuste? Isso vai gerar uma bola de neve, certo? Para os municípios muito grande, além do prejuízo aos trabalhadores. Então veja que o município passa a criar um passivo de reajuste. E eu pergunto aos prefeitos que foram eleitos para o primeiro mandato, agora, não os que já estão no segundo mandato, mas os que foram eleitos para o primeiro mandato. Todo prefeito, ninguém se elegeu, Nilson, por incrível que pareça, por mais que diga no seu discurso, eu tenho compromisso com essa gestão. O compromisso é com essa gestão, mas o sonho e o foco é a reeleição. Tá? Ninguém venha pra cá com esse discurso que eu só quero ser prefeito uma vez. Eu quero ser quero me reeleger e depois quero voltar quantas vezes eu puder me permitir e o povo aceitar. Começa por aí. Então, os prefeitos que estão sendo aí gestores do primeiro mandato, como é que eles vão entregar a prefeitura num ano de reeleição com passivo de resíduos, de reajustes que eles não cumpriram com os trabalhadores? Nilson, municípios como Saúde, Caém, Pindobaçu, Caldeirão e outros, quase toda a família tem um membro direto ou indiretamente dentro da prefeitura. E mesmo aqueles colegas que defendem a administração fica satisfeito sem ter o reajuste de 33,24%? Precisamos, André e Nilson, entender que as pessoas dizem que a vida é muito passageira. A vida é longa e dá pra gente fazer muitas coisas. Passageiro é o poder, meu irmão. Que dia foi que esses prefeitos tomaram posse e já está se pensando em eleição? Então, senhores prefeitos, é bom pensar na herança que o senhor quer cultivar no seu município. Não está se dizendo que faça o que é incorreto, não. Faça o que a lei lhe obriga e lhe permite fazer. É o reajuste de 33,24%. Porque num dia o senhor vai subir no palanque e que história o senhor vai contar? De volta ao povo. Eu fiz uma conta aqui, Nilson, pegando em André, um município médio porte, com 4 mil alunos na rede. Aquela velha história que o governo deu o aumento, não deu o reajuste. Enquanto nós, professores, tivemos um reajuste em 2 anos de R$ 959,39, os municípios tiveram um reajuste de R$ 2.076. Ou seja, o reajuste para o aluno foi maior do que para o professor nesses 2 anos, R$ 1.798,29. Eu peguei esse reajuste, é maior, não é o valor aluno, peguei o reajuste maior da diferença entre o reajuste do professor e do aluno e calculei por 4 mil alunos. Em um ano, um município que tem 4 mil alunos na rede vai receber R$ 7.193.160 a mais pelo aluno do que o que ele paga pelo professor. Não tem recurso? Ô, Gilvando, então da forma que você, tecnicamente falando, sim, fez as colocações aí, tecnicamente falando, não tem como os prefeitos negar esse aumento. Que se eles não derem agora, lá na frente ele vai carregar com prejuízo. A justiça vai obrigar, porque nós não vamos abrir mão. Disso podem ter certeza. Aos municípios que faz parte da Delegacia do Minério, como faz parte da PLB do Estado da Bahia, essa é a orientação. Nós entraremos com ação conjunta, certo? Representando esses municípios, com mandado de segurança, com a obrigação de fazer.
Tá entendendo? Seguindo a legislação, seguindo as decisões do Supremo Tribunal Federal, já estamos fazendo compilado de jurisprudência, de decisões dos tribunais de justiça de primeira e segunda instância. Já temos um arsenal de material, certo? Para juntar na nossa ação e vamos também escancarar as contas públicas do município. No nosso processo, na nossa ação no mandado de segurança. Inclusive levando o número de contratados, de nomeados, certo? E vamos, inclusive, juntos, pegar todas as informações em Tribunal de Conta, enfim. É bom a gente entender que hoje é possível você entrar no Tribunal de Conta e ter todas as informações que a gente precisa. Eu não sei quantos municípios nessa região ainda não declararam e anunciaram o aumento. Eu não sei lhe dizer. Mas esses municípios que até o momento não anunciaram o aumento de 33,24%, como é que está sendo essa negociação? As negociações estão andando, estão travadas? Ou então, se perdurar essa negociação e se amarrar e passa um mês, 2 meses, qual é o prazo que vocês da PLB, juntamente com a classe, pensam em judicializar? Nilson, primeiro você, André, e os ouvintes, entender que o piso ele tem vigência a partir de janeiro. Ele tem que ser cumprido a partir de janeiro. Se o município A ou B vai cumprir em fevereiro, em março, não importa. Ele vai ter que pagar o retroativo a janeiro. A não ser que se negocie como se fez em Caém, em que a categoria negocia e faz uma negociação. Mas vai entender que a lei é de janeiro. Vocês abriram mão aí, no caso, uma negociação. 2 meses. Mas vamos ver se passar mais um mês, 2, 3, 4 meses. Vai ficar como? Para a PLB, o nosso limite é agora março. Por que março? É bom a gente esclarecer isso. Porque a maioria dos planos de carreira, exemplo de Jacobina, por exemplo, o próprio plano de carreira diz que apesar do reajuste valer a partir de janeiro, mas o município tem até março para conceder o reajuste. Então, boa parte dos municípios tem isso. Então, se até março o município não sentar com os trabalhadores e não chegar a um consenso, a gente começa já a judicializar as ações. Entendeu? Então, é essa tolerância, né? Até para que o município também se organize. Tem algum aí, André? Nós temos aqui, Gilvandro, uma pergunta. Pergunta para Gilvandro, o gestor de Pindobaçu pode cortar salários de professores com argumentos que já recebem valor maior que o piso? Lembrando que esse argumento, ele releva avanços e carreira do plano de cargos e salários do magistério local. É a pergunta da ouvinte. Eu acho que praticamente ela já foi respondida, mas vale a pena a gente reforçar. Sim. Primeiro, não é o fato de eu estar para além do piso, mesmo que seja aquele professor do magistério, com formação apenas em magistério, eu esteja para além do piso. Porque se eu estou recebendo para além do piso é porque eu tenho lei que me ampara isso. Porque senão o prefeito não precisaria do reajuste. Ele já teria cortado. Esse é um ponto. Um segundo ponto, que o que a pergunta nos leva, ela está dizendo que esse professor recebe para além do piso exatamente por aquilo que nós colocávamos, porque já está agregado nessa base salarial dele, né, as formações, tá certo? E provavelmente outras questões. Lembre, nós estamos falando da base. A base é aquilo que constitui o efeito de cálculo para todas as vantagens do trabalhador. O quinquênio, a regência de classe, enfim, o avanço horizontal, vertical, a avaliação por referência, por desempenho, enfim, a base. Essa base, que seus professores estão acima do piso, provavelmente, acredito que seja porque eles têm formação que dá a eles um percentual a mais do que aquele que não tem formação. Isso está amparado no plano de carreira. É inconstitucional. Não é aceitável de forma nenhuma e é um ato de irresponsabilidade de quem assim agir. Muito bem. É 1h, 18 minutos. Gilvandro, eu acho que nós mesmo aqui, as dúvidas que nós tínhamos, esperamos até que alguém participasse mais aí. Mas se a gente não fez alguma pergunta que esperava, você fica o microfone à disposição e expane aí para os caros ouvintes, principalmente para a classe dos professores. Nilson, só esclarecer que a CNM, né, a UPB e outras organizações têm orientado os prefeitos a não pagarem o piso, prestando um desserviço e, a meu ver,
aí eu falo agora do meu ponto de vista, um ato de irresponsabilidade. Porque ao fazer isso, se os prefeitos seguirem, vai possibilitar a entrada de ações judiciais e gerar passivos que o município terá que cumprir mais na frente. Então, é preciso se ter prudência, né? E outra coisa, entender que toda a vida, Canendeu, Saúde, Pindobaçu, Caldeirão, todos os municípios iam cumprir no piso. A pergunta que se faz agora, Nilson e André, é uma só. Qual é o problema de cumprir o piso de 33,24% quando em 2021 não se cumpriu nada? Qual é o problema, senhores prefeitos, de cumprir o piso de 33,24% quando vocês já cumpriram o piso de 22,22% em outros anos, sem ter aumento de recurso? Nós estamos tendo, gente, um aumento de recurso de forma exagerada. Os municípios estão arrecadando muito para além do que eles mesmos imaginam. Muito mais. O valor aluno, gente, observe que nós pegamos aqui. O valor aluno saiu de 2020 de 3.643 para 4.662 em 2021. E de 2021 para 2022, 5.643. Observe que a cada ano nós estamos tendo uma guinada nesse repasse de recurso. E os municípios estão dizendo que não tem condição de cumprir. Peraí ainda. Cumpriram quando tinha menos recurso. Agora tem mais recurso e não pode cumprir. Aí eu devolvo a pergunta aos gestores: o que os senhores estão fazendo nas suas administrações para dizer que não tem dinheiro para pagar? Porque se antes pagava. E por que em 2020 vocês não guardaram a economia para suprir? Ontem eu estive em um município que está com mais de 9 milhões em caixa de 2021, não é? E deixou como restos a pagar, e que vai estar consultando o Tribunal de Contas para usar esse dinheiro e complementar a folha de 2022, já que o aumento de 2022 foi grande. O prefeito, numa atitude sábia, Nilson. Grande sabedoria. Você acredita que ele vai conseguir segurar esse dinheiro? Você não pode voltar para a União, não? Aí? De forma nenhuma. O dinheiro é do município. Não volta de hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. O dinheiro caiu na conta do município. Fala que passou de um ano para o outro. Não, mas ele simplesmente, na prestação de conta, ele já informou. Tá certo? Então tá lá. Eu pergunto, quantos municípios fizeram isso? Receberam para além do devido, não deu reajuste de professor e não ficou nada em conta. Observem, quero repetir. O município de Saúde recebeu em 2 meses, de janeiro e fevereiro, R$ 7.256.282,40. Ganhei em 2 meses R$ 2.782.316,60. Vamos falar os que a gente tem aqui, para não dizer que a gente está aqui citando apenas um. Caldeirão, Saúde, R$ 1.854.779,587 perdoe. E 87 centavos. Saúde. Caldeirão, 5.105.788,09. Só em janeiro e fevereiro. O acumulado de janeiro e fevereiro. E aí tem um detalhe. Repito, a União está passando uma complementação chamada VAT, que vem lá no fundo, no rodapé fora da cesta. Então, aqui agradeço ao espaço da Rádio Paiaiá, agradeço a todos os ouvintes, agradeço a você, Nilson, a você, André, né? E toda a equipe da administração da rádio por essa oportunidade. Acredito que fizemos um debate louvável, né? E que satisfatório a todos. Um forte abraço a todos os trabalhadores da educação e a todos os ouvintes. Obrigado, Gilvando. Até a próxima.